Bom, e como que a gente pode pensar nos impactos dessa pandemia no mundo do trabalho? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber, né, nesse contexto é que a pandemia está mostrando para a nossa sociedade como o trabalho é central na dinâmica, no funcionamento das sociedades capitalistas. Sem trabalho não há acumulação, não há geração de riqueza. Por isso, né, e a gente vê isso de forma muito clara quando a gente vê a pressão do empresariado, do sistema financeiro, para que a quarentena seja flexibilizada, né, para que o isolamento social seja restrito a alguns grupos, para que as pessoas voltem a trabalhar o mais rápido possível e voltem a gerar riqueza, né? A gente precisa lembrar que gerar riqueza não é gerar riqueza para a sociedade, é gerar riqueza para uma classe que se apropria dessa riqueza, como já lembrava o velho Marx quando ele observava o capitalismo lá no século XIX. Então, o trabalho ele é central na nossa sociedade, nas sociedades capitalistas, né? E, e, e isso tem ficado cada vez mais claro quando a gente vê essa pressão, né, para a flexibilização da quarentena e quando a gente vê também a imposição de um regime de trabalho remoto, um trabalho domiciliar, o tal do home office, né, em muitos setores, que são inclusive setores que não são essenciais para o funcionamento eh, das questões fundamentais, né, que a sociedade precisa dar atenção nesse momento, certo? Então, a gente tem essa imposição desse home office no sentido de que a gente precisa continuar, a gente não, a sociedade capitalista precisa de pessoas trabalhando para gerar e acumular riqueza. Sem pessoas trabalhando, não há geração de riqueza. Então, isso demonstra como que o trabalho é essencial na dinâmica das sociedades. A gente tem visto diversos setores adotando o home office, né, o trabalho domiciliar, né, no campo da educação isso está sendo uma grande polêmica, porque a educação, o ensino remoto, ele traz uma série de implicações tanto para o processo de ensino-aprendizagem, quanto para os alunos, para a dinâmica social dos alunos, e também, né, um impacto bastante importante no trabalho docente, no trabalho dos profissionais da educação. Então, no campo da educação, isso está sendo muito discutido sobre a necessidade ou não, né, de continuar trabalhando, de continuar com as atividades no sistema home office, trabalho remoto. Então, esse já é um impacto importante para o mundo do trabalho. A gente vê que a adoção do home office em diversos campos, né, em diversos setores profissionais, e isso a gente pode ver por diversos relatos, por diversas pesquisas sobre o home office, a gente vê que trabalhar em casa muitas vezes significa trabalhar muito mais do que trabalhar numa empresa. A distinção entre o que é trabalho, o que é vida familiar, o que é a vida doméstica, ela essa diferença vai sumindo. Você não sabe mais quando começa o seu trabalho, quando começa a sua vida pessoal, quando você desenvolve um trabalho home office. Isso em condições normais. Agora, em condições de pandemia, isso ainda é mais intenso, porque imagine uma família que tem criança em casa, e que as crianças não estão indo para a escola, pai, mãe, né, os adultos responsáveis pela casa, ambos precisam trabalhar em casa. Como que se organiza essa dinâmica familiar numa necessidade de trabalho home office? Imagina ter que dividir o computador às vezes a família tem um único computador e todo mundo precisa usar o computador para ter aula online, para trabalhar, para mandar relatório. Então, a adoção do home office já é um impacto profundo nas relações de trabalho, nas condições de trabalho de muita gente, né? Um outro impacto importante, né, no mundo do trabalho é o risco de desemprego, né? As medidas provisórias adotadas pelo governo federal incentivam, facilitam, flexibilizam as leis trabalhistas no sentido de garantir ao empresário
melhores condições para a demissão, para a suspensão dos contratos, para a redução dos salários, né? Isso quer dizer que as medidas provisórias estão pensando na saúde financeira, né, na saúde econômica dos empresários, mas não nas condições de vida dos trabalhadores. Então, existem algumas medidas, né, que facilitam a demissão ou a suspensão do contrato por alguns meses, ou a redução dos salários durante a pandemia, durante a quarentena, tá certo? Isso faz com que muitas pessoas estejam sob um constante risco de estarem desempregadas e estarem desempregadas num contexto em que o desemprego só aumenta e que estamos em quarentena, estamos em isolamento. Ou seja, a possibilidade de conseguir um novo emprego nesse momento é bastante remota. Outro aspecto importante para a gente falar dos impactos do mundo do trabalho é a questão da informalidade. A gente tem no Brasil um índice crescente de trabalhadores informais, principalmente depois da reforma trabalhista de 2017, em que a flexibilização das leis trabalhistas empurrou muita gente para o setor informal. Quem é informal não está protegido pelas leis trabalhistas, não está protegido pela CLT, né? E esses trabalhadores estão desprotegidos agora, mais ainda, né? Agora nesse momento de pandemia, porque impossibilitados de trabalhar não tem como continuar recebendo, né? Por isso que muitas pessoas estão quebrando esse isolamento social, porque de fato elas precisam trabalhar. Não é, não é egoísmo, não é pensar só em si, é pensar na sobrevivência da própria família, né? Essas pessoas não têm outro tipo de fonte de renda que não seja o próprio trabalho, né? E estando desprotegidas, estando à margem das leis trabalhistas que garantem um mínimo ali para esses trabalhadores, não há outra opção a não ser se arriscar, né, a ir para a rua e desenvolver os seus trabalhos. Imagine, por exemplo, um vendedor de bala no semáforo, né, que precisa ir trabalhar para manter o sustento da família, ele está encontrando também um cenário em que tem cada vez menos gente na rua, cada vez menos gente disposta a abrir o vidro do carro para comprar a bala. Então, mesmo esse cara se arriscando a ir trabalhar, ele também está sujeito a uma condição pior de trabalho, porque tem cada vez menos gente disposta ali a comprar os seus produtos, enfim. Então, os trabalhadores informais eles estão desprotegidos. A população mais vulnerável, ela está à mercê, né, do vírus e à mercê da sua própria sorte, né? Porque não há um amparo, não há uma proteção por parte do governo, das medidas do governo, para amparar essas pessoas. Foi aprovado um auxílio emergencial no valor de R$ 600, lembrando que a proposta inicial do governo era de apenas R$ 200, né, e a oposição conseguiu jogar esse valor um pouco mais para cima, mas vamos pensar bem, R$ 600 num grande centro urbano como São Paulo, por exemplo, é absolutamente insuficiente para manter o sustento de uma família. Se alguém precisa pagar aluguel, precisa comer, precisa, enfim, né, garantir um mínimo ali de sustento, R$ 600 é realmente muito pouco, né, pensando assim para uma família, certo? Então, embora existam essas medidas, né, de auxílios emergenciais, existem outras tantas medidas que, na verdade, deterioram as condições de vida dos trabalhadores. R$ 600 seria um auxílio razoável se a gente tivesse em contrapartida, por exemplo, a proibição de demissão durante o período da quarentena, o que não ocorreu aqui no Brasil. Outros países aprovaram a proibição da demissão, mas aqui no Brasil não foi o caso, né? Se a gente tivesse, por exemplo, né, o auxílio emergencial de R$ 600 combinado com o congelamento de preços, o que também não ocorreu aqui no Brasil. Se a gente tivesse a adoção de uma outra política, por exemplo, a proibição do reajuste do aluguel e, em algumas situações, a proibição da cobrança do aluguel durante esse período. Isso também não ocorreu. Ou seja, os R$ 600 ajuda, porque é melhor do que nada, mas ele é absolutamente insuficiente para os trabalhadores que estão em condições mais vulneráveis, porque o aluguel não foi extinto, não foi proibido,
e ainda pode ser reajustado durante esse período, né? As demissões podem continuar ocorrendo. Então a gente tem, foram adotadas uma série de medidas, né, para proteger a economia e que elas visaram muito mais o lado dos empresários, dos patrões, dos empregadores, né, das indústrias, do sistema financeiro, do que o lado dos trabalhadores, certo? Então, esse vídeo foi mais para a gente pensar que há algumas questões relacionadas ao impacto da pandemia no mundo do trabalho. É claro que a gente pode aprofundar diversas questões, mas espero que tenha servido para arejar aqui nossa cabeça e a gente pensar também como que a gente pode sair dessa, como a gente pode se organizar para exigir, né, melhores condições de vida, né, durante a quarentena e após a quarentena. Espero que a gente saia dessa quarentena, espero que a gente passe por essa pandemia e se torne uma sociedade melhor do que aquela que a gente vivia antes de entrar na pandemia. Boa sorte para todos nós. Espero que vocês fiquem bem. Espero que o vídeo tenha ajudado a, a pensar, né? A arejar um pouco as ideias e espero que sirva para suscitar aí muita discussão nesses próximos períodos aí que a gente vai enfrentar. Um grande abraço a todos e até mais.